Como eu estava dizendo antes, a ideia hoje é muito mais fazer a parte de programação, para a gente fazer um MVP de sistemas de gestão, né, com Google Suite, com G Suite e o Google Apps Script. Então vamos para o Google Apps Script hoje, né, que eu acho que é legal por isso. Bem, qual é o lance? Tu tá no navegador? Tô. Por que a barra embaixo desse navegador? Chama Vivaldi. Ah, beleza. Não conheci ele, não. Abre mais uma aba aí. Aí, script.google.com. Só para explicar um pouco aí. Ô, desgraça. Script. .google.com. Tá? Basicamente aí o que ficam? Ficam todos os scripts que tu escrever do Google Apps Script. Então, o Google está melhorando muito essa interface deles, então você consegue gerenciar muito melhor. E ele está cada vez mais conseguindo ficar uma coisa back-endless, sabe? Tipo serverless, assim. Vou usar a palavra correta. Serverless, que beleza, tu consegue chamar com o script o que tu precisa na hora, e tu vai conseguir fazer todo o serviço do Google, conversar um com o outro através desse script, né? Então, como tu não tem nenhum projeto, tá aí, tá limpo, né? Para de compartilhar a tua tela aí, eu compartilho a minha aqui. Eu mostro aqui um pouco o que eu tô falando. Tá vendo a minha tela? Bom. Então, aqui, quando pega o meu, script.google.com, tem todos os scripts que eu tenho. Isso scripts que estão dentro de uma planilha, script está dentro do Google Docs, script está dentro de um form, tudo está aí, tá? Então, você pode compartilhar comigo, então, eu acho que ainda deve ter aqui dos meus alunos, quando eles compartilharam comigo. Tá? Então, assim, tem vários que a galera está compartilhando comigo, e tem todos os meus projetos, tem meus projetos estrelados, né, basicamente. Ele segue a estrutura do Google Docs, né, do G Suite agora, né? E aí, tipo, eu nem sei o que é isso aqui, mas é efficiente. Ah, tá. Todas o histórico das rodadas do algoritmo. Tá? Então, a duração dele, quando foi rodado, qual foi o tipo, se é orientado a eventos ou a tempo, né? Qual foi a função que foi editada dentro desse projeto. Tá? Então, caraca, esse não está ativo. Eu tenho que pará-lo. Isso é um projeto que eu fiz para a WeCare, para gerar assinatura eletrônica, que é basicamente o login do cara e é um bloco de senha. Não posso mostrar depois. E aqui o que tem? Deixa eu pegar um projeto, já que eu vi que ele está rodando. Vou pegar... Ah, vai, deixa eu... Poxa, vacilo, foi mal. Gerar assinatura digital, o que ele dá? Resumo dos outros 7 dias, a taxa de erro que teve o algoritmo, tem um 0 erro nesse algoritmo, é um algoritmo ridículo de simples, né? Foi 158 execuções nos últimos 7 dias, tá vendo? E um usuário executou, basicamente eu. E aí ele diz aqui ainda qual é o escopo que o projeto usa. Ele vê e gerencia planilhas no Google Drive, tá ligado? Então, assim, é bem legal de ver tudo, como tá sendo feito. Essa tela é mais ou menos nova, né? Nem todo mundo que conhece, e aí aqui, ó, é o algoritmo, tá? Então, com 23 linhas, eu gerei uma assinatura eletrônica digital, blá, 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 aquela coisa toda, para a galera fazer, para não precisar usar login e senha, tá? Então, basicamente é um número aleatório, tá? Que é isso aqui. Então, eu estou gerando um número aleatório para fazer um número grande, né? Aleatório, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Porque um não conta que ele nunca chega. Então, assim, dá para fazer algumas coisas bem legais em cima disso hoje. Tem uma galera que eu vi fazendo um projeto de Big Data em cima disso. Então, que ele conseguia trazer o CSV de dentro do Google Cloud, jogar para rodar no BigQuery e do BigQuery jogar para a planilha, tá? No Google Sheets. Então, assim, tu consegue fazer coisas sofisticadas desse tipo, inclusive grandes projetos de Big Data hoje em dia em cima disso, né? Sei lá, deixa eu pegar o que eu fiz, Price aqui, Bitcoin Price. Então, aqui tem basicamente os erros de execução. Eu parei esse algoritmo esses dias. Então, tem a saúde dele, né? Então, qual foi as taxas de erro que ele teve, né? E, sei lá, esse aqui eu peguei a cada 10 minutos ele fazer uma requisição nas APIs lá, sabe? Então, basicamente é um código de 86 linhas, então, que tem espaços e etc. Então, é um código bem menor do que isso, inclusive,
né? Que basicamente ele vai em algumas APIs e consulta o preço do Bitcoin a cada 10 minutos, né? E ele pega a data aqui também. Então, e aí ele tem um negócio que é aqui, que é os triggers, né? Que são os gatilhos. Então eu peguei e disse, ó, a cada... depois eu mudei para a hora, realmente eu lembrei. E tu pode botar coisas, inclusive, bem mais sofisticadas, sabe? De, beleza, a cada minuto e etc. Então tu pode fazer coisas desse tipo. Aqui tá a hora, mas tu consegue botar o grau até de... a minuto é o menor. Cada minuto tu consegue rodar uma tarefa dessa. Então tu consegue fazer near real time o negócio, sabe? Beleza, então bora voltar pro teu, que é muito mais interessante a pessoa fazendo do que vendo, né? Tá, então tu tem alguma forma de começar um script aí. Tem essa opção do botão aí, novo script, em cima, que aí é um script isolado, tá? Então, por exemplo, o que os caras fizeram lá de jogar na planilha, etc, barará, o cara pode usar um script desse, que faz, ó, a cada hora ou a cada dia, execute esse script, né, e pegue os dados CSV, jogue para o BigQuery, do BigQuery jogue para o Google Sheets. Tu pode fazer uma coisa dessa. Outra forma de fazer, vai no documentos ali do Google. Então, abre um novo documento aí, ou qualquer documento que tu queira. Acho que é melhor aí, porque... Então, basicamente, aí tem ferramentas, quando clica em ferramentas, deixa ele carregar o menu ali. Aí, ferramentas. Desculpa, complementos, deve ser. Não, aparece aí. Editor de script, clica aí. Tá meio lerdo. De boas. E aí pronto, aí tipo, ele abre exatamente, tá vendo que é um script.google.com, só que ele já tem um ID que ele tá amarrando esse script àquele documento. Então, por exemplo, se tu fechar o documento, fecha a aba do documento aí. Ele fecha o projeto junto, tu viu? Sim. Eles estão meio vinculados. Então, assim, é que nem funcionava as macros do Excel, né? O Google Apps Script é mais ou menos a mesma coisa. Então, você consegue fazer todas as ferramentas do Google conversar, né? Então, isso é que é massa, sabe? Hoje. E assim, para tu ter ideia de coisas sofisticadas, tu consegue usar o Forms, o Docs, o Excel, o Google Sheets, o Slides, todos esses tu consegue. Então, tu consegue fazer coisas, beleza. Tem uma galera que fez negócio para tu gerar automaticamente dos dados da planilha, jogar e criar a apresentação automaticamente, sabe? Então, é uma coisa que dá para tu fazer, coisas desse tipo. Tu consegue fazer um form para qualquer coisa, validar isso numa planilha ou no banco de dados e dizer, beleza, depois disso eu vou executar um bocado de coisa, sabe? Então, tem coisas desse tipo que tu pode fazer, que é relativamente tranquilo de fazer. E fora isso, tu consegue, sei lá, abre mais uma aba aí, só pra gente mostrar. Põe Google APIs aí, sei lá. Google Cloud APIs, uma coisa assim. Então, basicamente, hoje tu pode usar Cloud APIs, isso aí mesmo. Tu consegue acessar todos os serviços do Google via API. Então, tu consegue acessar tudo via Google Apps Script. Inclusive, ele tem já um app pronto, né, um JavaScript app, que é para o Firebase, por exemplo. Então, tu consegue acessar todo o Firebase lá dentro. Então, tu consegue fazer coisa sofisticada de back-end, né, que é basicamente o Firebase é um back-end as a service, que tem notificação embutida, etc. Então, tu consegue fazer um sisteminha, por exemplo, se tu tem um app rodando usando Firebase, tu consegue fazer um disparador de e-mail vindo de uma planilha, sabe? Ou um disparador de notificação, por exemplo. Uma coisa desse tipo tu consegue fazer. Então, tem API para tudo aí. Tu consegue usar coisa aí, Machine Learning API. Tu consegue usar coisa do Cloud Vision, então tu consegue usar coisa para reconhecer imagem, de A4, Translation, então tu consegue traduzir texto, reconhecer idioma de texto, tu consegue fazer processamento de linguagem natural, tu consegue usar o Dialogflow do chat lá. Então, assim, basicamente tu consegue usar todas essas APIs lá, tá? Então tu consegue usar o Cloud também, então tu consegue subir máquina, descer máquina,
puxar arquivo CSV, bem, basicamente tudo. Sacou? Nossa. Cara, tem muita coisa. Então, assim, de verdade, tu consegue usar uma estrutura inteira, feito a estrutura de cloud do Google, tu consegue usar a estrutura do AWS, porque a AWS também tem API. Então, tu consegue fazer diversas coisas aí. Tu consegue disparar um SMS via Twilio, por exemplo, sabe? Então, dá para fazer muita coisa mesmo. Tu consegue fazer tradução de Java 4 aí. Volta lá para o script, então vamos fazer. O que tem aí, basicamente? O Google Apps Script é um ECMAScript, que é JavaScript, tá? Então, esse é um JavaScript, então basicamente ele é baseado em funções, né? Então vão ter algumas coisas aí que é legal de entender, né? Um ambiente, basicamente, abre o file lá, só pra gente ver o que tem lá no file. Abre o quê? O menu file. Aí, basicamente, é abrir um novo, aí põe new, só para tu entender o tipo de arquivo que tem. Tu consegue fazer um novo projeto, um novo script, tu consegue fazer um HTML, então tu consegue fazer um web app inteirinho em cima disso aí. Tu consegue abrir um novo documento, etc, qualquer outra coisa. Então tu consegue botar uma carinha web dentro disso, tá? Então tu consegue botar, tu vai ver exemplos de script que tem, tu cria uma página web toda aí dentro, né? Tu consegue botar o HTML, CSS, JavaScript, tudo aí dentro. E aí ele sobe uma interface web app e tu pode usar todos os serviços por Google por trás usando o AppScript, sabe, por exemplo. Abrir novo projeto, renomear, aí as coisas mais convencionais, né? Entra em Project Properties aí, só para tu entender um pouco o que tem na estrutura aí dentro. Tem que salvar primeiro, né? Meu nome é com M, mas tudo bem. Confundo, velho. Tem lugar que tá com M, tem lugar que tá com N. Aí eu não sabia qual que tava assim. De boa. E aí abre o Edit. Hã? Ah, tá. É porque aí, ó. Aí basicamente tu tem o nome do projeto, a descrição, quando foi uma vez modificado, aqui desse projeto, o ID dele. E aí tu tem outras coisas feito, o horário que tu quer que põe, o time zone que tu quer que rode. Aí os scopes. Quando tu vai na aba scopes aí, ele tem todos os scopes que ele está usando. Então, por exemplo, ele vai conseguir acessar o Google Calendar, ele vai conseguir acessar o Google Drive, ele vai conseguir acessar o BigQuery. Aí vão estar tudo aí explicando o que ele está acessando, né? Bem, aí propriedades do usuário e propriedades do script. Né? Se tu quiser botar algumas propriedades a mais em cima disso. Eu nunca usei, eu não sei o que usaria isso. Então, nunca apareceu a necessidade até hoje para mim de usar. Vamos cancelar aí para não lascar. Cara, deu save mesmo, maldito. View. Hã? A menu view, Aí, ó, tem todas as coisas que a gente vai usar depois, tipo, o transcrito da execução, então tu vai ver o que aconteceu na execução, os logs que tu pode mandar pro log, essas coisas, tu vai ver isso aí de boa. Stack Driver, eu não sei o que é, nunca usei. O resto eu acho que eu não usei basicamente nada, só o full screen, quando eu estava não querendo ter notificações. E aí, para executar, põe run function, por exemplo, em cima do run function, só tem uma função hoje que é o my function. Ele executou, mas ela não faz nada, né? Então, beleza. Põe em publish aí, só para entender o que tem. Tá vendo aí? Ele deploy as a web app. Então, tu consegue fazer um web app inteirinho em cima dessa brincadeira, né? Tu consegue fazer uma API também em cima dessa brincadeira, tá? Tu consegue criar um projeto, né, de app lá para o Web Store do Chrome, né? Esse Web Add-on eu nunca usei. Então, a API eu usei, mas não ficou legal. Eu não consegui fazer direito, eu tenho que melhorar isso. O Web App eu tentei fazer, mas fiz uma coisa bem simples e ridícula, tipo um form que jogava para o Google Sheets, sabe? E os de baixo eu nunca usei, não, esses aí. Mas, teoricamente, pode fazer algumas coisas de Android add-ons também. Então, mas eu nunca consegui fazer nada disso. Também nunca apareceu necessidade, né? E aí são os recursos que tem. Normalmente tem uma biblioteca aí que tem explicação de várias coisas, né? Bem, Click and Advance, que tu pode instalar novas coisas. Por exemplo, essa library tu consegue instalar o Firebase, por exemplo, sabe? Tá. E aí são os serviços que já estão definidos aí dentro. Na library tu instala, por exemplo, Firebase, tu vai receber um ID para instalar o Firebase.
O Firebase ainda não é um serviço que está disponível aí como Advanced, sabe? Então, tem várias coisas dessas que tu pode dar on-off e ativar os serviços aí dentro. Tá? Então, por exemplo, pode criar um shortcut, tu pode puxar os dados do YouTube Analytics. Eu fiz um negócio desse, por exemplo, para calcular quanto cada vídeo ganhava em média. Eu fiz um negócio desse lá para Endgame nisso. Então, eu puxava os dados do analista do YouTube e calculava tipo quanto faturava, etc. Então, para eles saberem quanto um vídeo faturava em média. É isso aí. Então, tem várias coisas. Tem um Tag Manager, tem diversas coisas aí dentro. Né? Já pronta para você só usar, só ativar e usar. Eu não vi o Firebase aqui. Então, porque o Firebase, eu falei, tu põe como library. Tu vai botar no outro. Ele não está disponível como Advanced Google Service. Tu vai entrar no library e adicionar. Tipo, add a new library. Então, tu vai pegar um ID e botar aí para botar add, sabe? Se quiser ver como é, eu posso te mostrar. Procura aí. Google Apps Script, Firebase. Procura no Google. Abra a nova aba aí. Tá, peraí. Procura o quê? Firebase? Firebase e Google Apps Script. Já vai corrigir. É Apps Script, tá ligado? Mas ele já corrige. Aí, ó. Eu sei. Então, basicamente, ele tem algumas coisas aí. Ele está explicando como é o library, tu joga esse ID, tá vendo? Copiei o ID. O amarelo aí. Saco, hein? Mac. Tá? Aí tu adiciona, e aí tu pode dizer qual é a versão que tu quer usar do Firebase. E aí tu consegue acessar os serviços do Firebase, entendeu? Então, beleza, dá um save aí. Beleza, então agora ele está compartilhado. Volta aí para a página, esse aí do Firebase. Aí. Desce mais. Ele tem a documentação e tem vários tutoriais aí de como usar, sabe? Mais para cima, na verdade, foi bom. Acho que é outro menu. Aí, referências, tá ligado? Então aí tu consegue usar várias coisas dentro dele e é bem massa. O que dá para usar, por exemplo. Pegar banco de dados, os parâmetros que tem do banco de dados, sabe? Então, como ainda é meio teste, eles não botaram lá na documentação oficial. Ele está aí na página do Google, sabe? Então, está aí bem pronto o que tu tem que fazer para conectar o banco de dados lá no Firebase. Consegue puxar dados, consegue escrever dados, consegue fazer várias coisas, sabe? Então, tu consegue fazer toda a parte administrativa do teu sistema. Vamos lá, mesmo que tu faça um app, tu lançou o app usa Firebase. Se tu quiser fazer toda a parte administrativa usando, por exemplo, um Google Sheets, tu consegue. Sacou? Usando Google Apps Script. Cabuloso. É show de bola, velho. Por isso que eu falei de explicar ele. Volta lá pro o link que eu te mandei, a primeira aba. Então, esse é um script que eu fiz, né, para explicar exatamente como usar o Google Apps Script, né? Então, basicamente, isso serve para qualquer linguagem de programação. É explicar o que é uma variável, o que é um if, o que é um loop, e basicamente como acessar APIs externas, né? Então, só com isso aí tu consegue fazer basicamente tudo, né? Volta um nível aí. Clica em Google Apps Script aí em cima. Então aí, ó, quem quiser aprender, se tu quiser, tem vários scripts que eu fiz. Toda vez que eu faço um script que usa alguma coisa, que eu faço para alguma coisa real, eu jogo o script aí. Então, o que eu quero fazer contigo depois é esse form to PDF, né? Que é como fazer um form e gerar o PDF automaticamente, né? Então, por exemplo, tu precisa fazer, sei lá, um exemplo bom aí para tu, portfólio lá. Tu quer que o cara preencha vários campos, a startup, e isso gere um documento para tu mandar para os investidores, tá? E aí o documento ser um PDFzinho bem bonitinho. Então, pronto, tu consegue fazer isso. Botar um cabeçalho, botar logo da Cotidiano no canto, no cabeçalho, no rodapé, botar o nome do cara. Esse documento foi gerado para fulano de tal e fulano de tal apenas, sabe? Então, tu consegue fazer coisas desse tipo, facinho com um negócio desse. E aí tem outros scripts aí, sei lá, um que eu precisei usar, consultar um banco de dados e trazer para o Google Sheets.
O Bitcoin que eu falei, que eu já te mostrei lá. Criar uma chave a partir do e-mail, que é o que eu fiz para o WeCare, né, que eu te falei. Trazer dados do Google Places para o Sheets. Isso, na verdade, o que a gente fez? Isso foi um projeto que a gente queria saber onde tinha estacionamentos em São Paulo. Era um projeto, um hackathon que a gente fez dentro da Liga, e aí a gente queria saber onde tinha estacionamentos. Então, eu botava latitude e longitude, ele dava todos os estacionamentos que tinham em volta, né? Cripto to dólar, isso aí é só um conversor direto de criptomoeda para dólar. Clica nele para ver o tamanho que é isso, fazer. Get crypto to dólar. Porque aí tu foi para a minha comitada e não pro código. Então, o código basicamente é isso aí, tá? É ridículo o tamanho dele. Então, você consegue fazer funções bem simples com isso, tá? Então, basicamente, aí, eu estou consumindo uma API na linha 7, né, 7 e 8. Eu montei a chamada para API. Na linha 9, eu fiz, beleza, pega os dados que tem nessa URL, né? Na linha 10, eu fiz converta esses dados de JSON para um objeto JavaScript e retorne o data.0.price US dólar vezes valor, vezes o value, né? Que é o que eu estou recebendo dois parâmetros aí. Na linha 5, se tu vê, eu tenho um que é qual a cripto que eu quero converter e a segunda parte é qual é o valor que eu estou mandando para converter para dólar. Tá? Então, isso é uma função nova que não existe no Google Sheets. Eu criei uma função na minha planilha que agora ela pode converter qualquer coisa, qualquer moeda, criptomoeda em dólar. Tá? Sacou? Ok. Então, beleza. Volta lá para o script de introdução. Não, tem que copiar lá. Volta para o nível Google App Script. Intro to Web Script. É o penúltimo. Tá? E ali tinha um também que foi massa, que na verdade a gente precisava trazer uns e-mails para analisar na planilha. Então eu fiz uma consulta com o Google App Script os e-mails, trouxe todos os e-mails que tinham aquele label, e daquele label eu joguei tudo na planilha, que aí eu pude fazer coisas mais sofisticadas dentro da planilha depois para analisar. Copiei tudo e joga para lá. Então a gente vai passar por todos esses aí agora. Apaga a função myFunction, tudo, apaguei tudo. Beleza, pronto. Tu tá vendo que ele tá verdinho aí, essa chave, na primeira linha? Desce até o final. Aí tá vendo que ela tá verdinha? Exatamente. É sinal que ela tá fechando. Aí essa chave tá fechando o quê? Exatamente isso que ele tá dizendo, sabe? Bem, essa sintaxe de JavaScript, então, normalmente a gente começa com a function, né, nesse caso. Então, por quê? Eu quero dizer o que eu quero rodar, né? Então, se tu vê, clica agora do lado da aranhazinha, não sei se tu tá vendo aí, do lado da aranha, por outro lado, myFunction, clica em cima do myFunction. Então, ele está considerando ainda que é myFunction, tu tem que dar salvar, Ctrl S aí, ou Command S no teu caso. Tá? Aí, ó, aí atualizou agora, exemplificar conceito, tá vendo? Que é a única função que a gente tem. Bora criar outra função lá embaixo, só para tu entender o que está sendo feito. Rodou, né? Fora dessa. Então, tu vai criar outra função, function. Aí, tá vendo que ele mudou a cor já para dizer, ó, entendi que isso aqui é uma palavra-chave. Então, sei lá, exemplo Bruno. Tem que ser assim? Pode ser camel case, pode ser do jeito que tu quiser. Abre chaves. Dá enter aí. Pronto. Normalmente fecha chaves já para não esquecer, né? É isso aí. Ele usa normalmente 2 espaços. Isso é a definição deles. Né? Então, no lugar da tab, ele usa 2 espaços. Cada um usa de um jeito, né? Põe aí, por exemplo, L maiúsculo, O. Minúsculo? Aí aperta... Não, assim. Agora aperta Command barra de espaço. Acho que deu caso deve ser Command. Não sei se é Command ou se é Ctrl. Tá? Então ele diz, olha, o que ele tem que ele entende que isso aí pode ser. Então eu quero usar o logger. Aí põe ponto. Que aí qual é a estrutura? Normalmente eu tenho um objeto, nesse caso, que é o logger, e o logger ele é cheio de funções dentro dele, tá vendo? Então
O log é uma coleção de funções dentro dele. E aí eu quero fazer log, que é basicamente, eu quero... Põe o terceiro ou o quarto, tanto faz. Põe o terceiro, né? Não é enter. É estranho isso. É porque o choice the enter ele pulou para baixo. Aí fiquei... E aí, beleza. Então aí ele tá dizendo, ó, agora insira os dados aqui dentro. Então, bora lá, põe, abre aspas aí, sei lá. Bora fazer exemplo clássico. Hello world. Hello world. Pronto. Aí, ó, qual é a sintaxe de JavaScript? Quando você acaba, você tem que botar ponto e vírgula para dizer que acabou aquela linha, né? Então, beleza. Salva de novo aí. Está dando um erro. Ele disse, ó, tem alguma coisa errada aqui nessa linha. E aí, o que tem de errado? Compara lá em cima. Apaga ela e põe... quando tu botar, tu põe barra de espaço. Não, mas pode ser. É porque tu tá vendo que ela tá ficando diferente da outra. É o seguinte, apaga e aí tu põe sei lá, shift, o acento e tu dá barra de espaço depois. Não, porque o teu já foi, né? Sobe lá em cima, compara com o function lá de cima. Tu tá vendo que uma chave tá, uma aspa tá diferente da outra? Ó, tá vendo o que tá faltando? O que tá faltando lá de baixo? Ou não? Não, tá faltando abre parênteses, fecha parênteses. Porque é um objeto, basicamente você está dizendo, essa função não recebe parâmetro nenhum, na linha 59. Compara a linha 59 com a linha 1. Tá vendo que tem parênteses, fecha parênteses? Porque você sempre tem que dizer quais são os parâmetros que aquela função recebe. Salva de novo. Agora foi. Mas tá diferente as aspas, não tá não? Tu tá vendo que a do final tá diferente da do início? Tá só borrado, mas eu acho que é a mesma. É porque, assim, na verdade, considera acento a primeira. Bora rodar para ver. Aí, o que tu faz agora? Eu quero rodar só essa função. Vai mal, nota aí. Não precisa selecionar, não. Não é feito SQL, não. Pode selecionar aí, exato, e apertar o play. Beleza? Rodou. Ele vai pedir autorização. Por quê? Porque na linha 42, eu estou fazendo uma consulta à API do mapa do Google. Então, por isso que ele está pedindo. Tá ligado? Dá review permission, hein? Vai ver uns erros que ele dá meio estranho. Né? Tu deu review permission? Uhum. Beleza. Acho que é porque ele sabe que não vai executar. Então, ele executou aí. Agora abre view. Ele está tentando... É? Ele está rodando ainda. Acho que ele está tentando por causa do Maps, alguma coisa assim. Entendi. Vai em view, pra gente ver se rodou. Não. Aí, abriu agora. Tá lento mesmo. Não, ele não rodou não ainda. Ele tá pedindo autorização. Tu tem que aceitar aquela janela nova que abriu. Já abri, já. Cadê a janela nova? Não, abriu uma janela agora. Uma nova... Não foi uma aba, não. Abriu uma nova janela do navegador. Dá um command tab aí. Não, pô. Abriu uma nova janela. Não tem mais nenhuma janela aberta, não. Então, põe pra rodar de novo. Põe pra rodar de novo aí. Já foi. Então, põe agora aí. Execution script, transcript. Aí, ó. Ele diz, ó. Iniciando a execução, o horário, ele põe até milissegundos, né? Uhum. Aí eu executei o logger.log hello world no segundo 0 e a execução foi concluída em 1 milissegundo. Tá ligado? Dá ok aí. Então foi, então, né? Isso é ele explicando o que ele executou. Vai lá no view de novo. E agora entra no logs. O que o logger faz? O logger, ele é um logador. Então, basicamente, o que ele está fazendo é jogando no logger o que você escreveu. Tá vendo? Então, ele diz, ó, nesse horário eu recebi para logar isso aqui. Hello world. Então, beleza, fez sua primeira função em Google Apps Script. Yeah.
Agora, beleza. O que a gente vai fazer? Tu vai selecionar da linha 53, lá do final dela. Da linha 53, vai subindo aí. Pode subir com o teclado. Vai de boa. Vai subindo. Mac sua lentidão com o teclado. Muito bom. Não. É que eu não sei até onde vai. Onde você quer ir? Ó, bora... não, até a linha 7. Aí agora tu dá Command barra crescente. Acho que não é Command, não. Acho que é Command. Tentar Ctrl. Aqui no Mac eu não sei. Vai em Edit. Olha lá, ele subiu um negócio. Vai em Edit, melhor. Aí, ó, Control Content Assistant, não. Transforma em comentário? É isso aí, Toggle Comment. É Control mesmo, barra pra cima. Olha, ó. Então o que ele fez? Ele comentou todo o código. Desce aí. Só não comentou a linha 54, por quê? Porque essa... Não, a 54 teria que ser comentada também, ó, porque põe lá na linha 54 agora. Só a linha 54. Vê qual é essa chave que tá fechando. A lá de cima, tá vendo? A da função. Então, mas desce. Essa chave, de verdade, quem fecha é 57. Tá vendo? Essa outra chave, na verdade, é a que tá fechando a linha 49. Sacou? Então comenta aí. Tá, barra. Pronto, beleza. Sacou? Agora? Porque ele tá fechando ao do for da linha 49. Saquei. Sacou? Então, beleza. Bora lá pra cima. Então, basicamente, o que eu tô tentando explicar? A linha 5, agora tu descomenta ela. Ele comentou sozinho, porque eu não estava selecionando. Não. Já tava comentado no código que eu te mandei. Ah, tá. E aí, o que ele vai fazer aí? Agora já te expliquei tudo, tu já pode entender isso aí. Ele vai gerar isso aqui concatenando com o valor de exemplo. Então, o que ele vai escrever no log? O valor de exemplo é isso aqui. Beleza. Roda aí. Beleza, tu vai no log agora. Exatamente o que você falou, né? O valor de exemplo é 10.000.51. Uma coisa importante, tu viu que a gente não declarou nada de tipo de variável. A gente só declarou uma variável. O que é uma variável, né? É um espaço vazio, né? Que eu vou dizer, ó, essa chave aqui tem esse valor aqui dentro, tá? Então, é basicamente o x e y da matemática, né? Então, Sim. Beleza, eu tenho isso que vai receber um valor dentro dele, né? Então, é isso aí, uma variável. Essa é a definição de variável. Então, agora desconta aí até a linha 10. Aí pode selecionar tudo e dar Ctrl barrinha crescente. Da linha 10. 10. Se não for, vai em Edit mesmo. Foi. Beleza. Descomenta o log da linha 10 também. Que isso aí já estava do código original, entendeu? Esses comentários, que eu deixei de propósito. Beleza? Executa de novo. Mas aí, o que vai aparecer agora? O que ele vai fazer, esse algoritmo? Explica aí. Ele vai tentar apresentar isso aqui. Uhum. Aí depois ele vai alterar a variável para Efren. Uhum. Quando ele faz isso, ele está mudando de string, né, para número, não é isso? O contrário, né? Ele está mudando de uma variável numérica. Uhum. E aí depois aqui, quando você tenta somar, acho que ele vai tentar transformar de novo em número, é isso? E não é um número inteiro, né? É um float. Então, porque ele tem casa decimal. E aí, na linha 8, ele vai fazer o quê? Ah, tá. Aqui ele vai transformar para um inteiro. Executa aí. E a linha 10 ele vai fazer o quê? Vai logar, né? Ele vai apresentar o resultado. Beleza.
Ah, não, ele juntou mesmo, ele entendeu que é uma string, o 5, né? É. Quando ele faz uma soma de um string com um número, ele diz, ah, beleza, ele quer transformar tudo em número. Então, muito cuidado, porque JavaScript ele não valida essas coisas. Então, ele não faz, ah, não, isso não é um número, sabe? Ele só joga e faz, ah, beleza, eu vou tentar somar aqui. Eu somo do jeito que apareceu. Então, beleza, se tu começar a somar string com número, ele vai dizer, é tudo string, beleza, manda bala. Mesma coisa quando faz um inteiro com double, ele vai somar e vai dizer, beleza, é um double agora. É um float, né? É um número com casas decimais, né? Então, se você somar um inteiro com um número de casas decimais, ele diz, ah, beleza, isso é casa decimal agora, né? Aí, beleza, seleciona aí da linha 11, descomenta da linha 11. Vai até a 26, logo, vai. Vamos até a 26. É 26? 27, vai, 27. A 27 pode deixar comentada também, ela vazia, não faz nada, né? É. Tira esse. Tira. E aí? E agora o que vai executar esse código? Isso aqui é só um comentário mesmo, né? Então, normalmente é prática, né, o cara comentar o código para ficar mais claro de entender. Então, basicamente, eu comentei fazendo, agora a gente vai testar um exemplo do que é uma condição, né? Uma condicional. Então, é só isso que eu botei para eu lembrar. E aí, o que está fazendo agora? Agora, beleza. Vai transformar aqui em um inteiro. Uhum. Quer dizer, acho que é assim que vai interpretar o JavaScript. E aqui depois você transforma novamente para F underline. Vai perder. E aí na hora do exemplo ele vai apresentar só isso aqui. Massa. Então, eu só quero deixar claro aí que, beleza, há substituições e há substituições inclusive de gênero, né? Então, beleza. Bora continuar antes que tu execute aí. E aí embaixo, o que está fazendo? Aqui? Ah, ele só vai apresentar. Ah, aqui. Linha 19. 19. Se o exemplo é igual a Efren, desse jeito, acho que sem o underline, vai somar Maranhão ao nome. Se não, o exemplo vai adicionar o tracinho. Eu não sei. Aí já é mais complicado, porque foi um exemplo que eu estava mostrando para o Paulo Guirra. E aí ele queria um exemplo desse aí. Mas beleza. O que vai imprimir, então? Descomenta a linha 27 e 28 também. Foi mal. E 29, né? Beleza? E aí, o que vai imprimir aí, então, aí? O que vai sair nessa linha 28 aí? Ele vai jogar o que pro log? Eu acho que vai ser o else. Ele vai adicionar um tracinho ao Efren aqui. Aí eu não sei o que é o parseInt. Então, beleza. Tu entendeu que ele vai entrar no else, não é isso? Beleza. Põe para rodar aí. Tá vendo que ele salva automaticamente, né? Agora quando tu aperta play, né? Lá. Aí, primeiro executor que a gente falou, Efren, né? 10.000, depois Efren somou com 5, depois Efren ele substituiu. E o que ele fez? Ele fez a condição. Se a variável exemplo é igual a Efren, sem o tracinho, né? Efren precisa ser igual. Se fosse maiúsculo, também daria errado. Né? Então, beleza. Ele diz, então não é igual. Então, se não é igual, ele foi para o else, né? Que é outra coisa. Ele fez o if, ele não executou a linha 20, e ele jogou para a linha 21 para o else e fez exemplo vai receber exemplo mais traço. Beleza? Então ele disse, beleza. Aí ele fez o outro if, porque eu tenho um if dentro da condicional else. Isso. Sacou? É só tu ver as chaves aí. Põe na linha 25. A linha 25 está fechando a linha 23, né? E tu já botou na 26 que está fechando a linha 21. Não é isso? Então, assim, eu estou fazendo um if dentro do else. Então, eu deixei um comando aí na linha 22 para executar, só para ver que ele entrou no else, né?
E aí tu pode botar, beleza, eu quero saber se está entrando no else. Tu pode botar um logger.log e fazer, entrou no else, sabe? Só para ver se está validando mesmo. Então, é normalmente como se faz. E aí ele está fazendo o quê? Ele está fazendo passe int, passe é interpretador. Então, ele faça, interprete o número e transforme em inteiro. Na base 10. Que ele pode botar base 2, base 8, base 16, entendeu? Então, dá um Ctrl+C aí e agora joga no Google. Se tu não sabe o que é jogar para o Google responder. Então, passe int, aí normalmente tu põe JavaScript, né? Para tu entender. E aí vai ter passe int em várias linguagens. Como a gente está numa linguagem muito próxima, já foi para aí para o JavaScript, beleza. A MDN, né? Eu nunca lembro. É Mozilla Development Network, é isso mesmo. A MDN é essa coisa da Mozilla, que a Mozilla é a responsável pelo ECMAScript, né? Então, ele pega e diz, eu tenho aqui toda a documentação do código que faz. Então, a função passe_int analisa... Só um pouquinho. Não. Aí. Analisa um argumento string e retorna um inteiro na base especificada, entendeu? Então, basicamente, o que a gente fez é isso. Se no lugar de botar tracinho, a gente pode botar outra coisa lá. Vamos botar um número qualquer. E ele pega... Vamos ver se a gente somar no lugar de tracinho, soma 10. Na linha 22, no lugar de botar tracinho, põe 10 dentro. Não, apaga o traço. Não precisa apagar as aspas. Então, era essa a minha dúvida. Porque com aspas ele vai entender que é uma string. É uma string, exatamente. Mas beleza, põe assim. Vamos ver o que dá. Roda de novo aí. Vai lá no logger. Para abrir o logger também tem um comando. Eu acho que é Ctrl+Enter. Tá? Tudo deve ser comandinho. Bom, de qualquer maneira, beleza. Entendeu que era string por causa do exemplo anterior, né? Ele entrou no else, né? Ele somou 10 a esse valor e ele não somou Silva. Isso. Por quê? Porque ele está dando o retorno do passe.int, ele está dando que não é inteiro. Sacou? Faz o seguinte, tira o passe.int aí de dentro, copia, dá um Ctrl+C ele aí, no if, não, tudo. Aí tu quer entender o que ele está fazendo? Não, só a parte dentro do parênteses. Passe.int até o primeiro colchete. Aqui? É a primeira chave, isso. Comando cena e joga no logger lá. No lugar de exemplo, joga isso. Na 28. No lugar de exemplo. Porque tá vendo, tem mais exemplo. Ele está concatenando duas coisas aí, né? A string, o valor aí mais, e agora no lugar de botar a variável exemplo, tá botando passe_int. Entendeu? Sacou mesmo? Não entendi o que ele vai fazer. Vamos lá. Só entende executando, fazendo, errando. Não. Not a number. Não significa, entendeu? Uhum. Então, ele diz que isso é falso quando ele entra no if. Sacou? Quando ele entra no if, qualquer coisa diferente de 1 vai ser falso. Porque JavaScript ele não põe true ou false. Você pode botar coisas bem bizarras também. Tudo que for diferente do número 1 ou true, ele vai considerar falso. É bem contraintuitivo mesmo. Então, not a number, que é none, ele vai entender, isso é falso, então vai-te embora. O que Paulo queria ver aí? Ele queria ver se era um número, tá ligado? Que o cara botou no campo, certo? E também dá para fazer, ele usou base 10, porque ele queria ver se o número era inteiro. Então, era outra coisa que ele queria ver. Por exemplo, agora no lugar do traço, do exemplo mais 10, a linha 22, bora apagar e deixa só 10. Ou seja, a gente vai apagar o que está em exemplo e deixar o número 10. Transformar em 10. Apaga tudo aí. É isso. Entendeu? Então, beleza. A gente está apagando o que tem de valor lá dentro e agora está botando um valor 10. Executa agora de novo. E aqui? Mantém? Mantém. Exatamente o que eu quero para tu entender o que tu está fazendo aí. Sacou? Aí agora ele deu um valor. Agora eu não sei se esse valor é string ou se é número.
Se o valor é string ou número? Não, ele é número, porque a gente não fez... Parse, né? Exatamente. Mesmo se o JavaScript não entendeu que era um número, a gente forçou ele a dizer, ó, interprete isso como número, a partir de agora. Entendi. Sacou? Então, beleza. Agora, no lugar de tu botar 10, põe 1 lá na linha 22. Roda aí de novo. Só isso? Uhum. Ele é de base 10, ele entendeu. Que 1 está na base 10. Uhum. Tu lembra que é binário, hexadecimal, decimal, então a gente botou numa escala decimal. Então, basicamente, o paciente, se tu quiser entender depois, é o que tem lá. Então, o JavaScript, além das funções que a gente tem, né, dos objetos, né, das coleções, tipo logger, ele tem algumas funções do JavaScript implementado. O paciente, por exemplo, ele entende que é uma função do JavaScript e executa, tá vendo? Uhum. Então, pode ver que ele está na cozinha preta, ele entende que isso é uma função, sacou? Que a gente está tentando fazer uma função. Então, ele sabe que aquela função do JavaScript existe. Aí, no lugar agora da linha 28, de paciente, deixa só exemplo de novo. Aqui? Só exemplo. Pode apagar até achar. É isso aí, exemplo. Exato. Então, viu que ficou azul, né? Ele encarou como uma variável. E aí, quando executar, o que tu acha que vai aparecer agora na última linha do log? Mais Silva. Alguma coisa assim. Vamos ver. Por quê? Porque ele vai entrar no if, né? Sim. Por quê? Porque é isso que eu te falei. Se for 1 ou true o valor, ele vai interpretar como verdadeiro. Sacou? Aí agora põe no lugar de 1, põe 10 na linha 22. Aí. E aí, o que tu acha que vai sair? Vai sair 10 mais Silva também, eu acho. Vamos ver. Então, beleza. Qualquer valor inteiro acima de 1, um incluso, ele vai entender como true. Sacou? No if. Porque o if, ele tá rodando e tá dando 10. Lembra porque o passe ele não roda e dá 10? Quando faz 10, 10, ele dá 10. Então, beleza. Ó, então, não precisa ser nem inteiro, né, na verdade, então. Então, põe menos 1 agora no lugar, menos 10,3. Pronto, pode botar menos 10,3. Roda aí. É vírgula ou ponto? É ponto. É sistema americano. Ó, foi também. Agora põe 0. Eu acho que é qualquer valor. Eu acho que é isso mesmo. Tem que ver direitinho o if. Põe 0. Executa agora. Viu? Ele não entrou no Silva agora. Então, qualquer valor diferente de 0, ele entra. E o none também ele entra. Sacou? Mas com 1 ele não estava entrando, né? Tá entrando. Não. Entrou. Na verdade, é porque a gente tinha botado um parse aqui depois. Sacou? Então, assim, tem essas coisas esquisitas Põe 0,5. Vamos só testar. Eu não lembro o que ele faz. Exemplo 0,5. 0,5, né? Aí eu realmente não lembro o que ele faz. Não entrou. Tá vendo? Porque a gente tá fazendo paciente. Provavelmente ele tá dando que não é inteiro. Né? Joga de novo no lugar de exemplo, na linha 28, joga passe int exemplo 10. Vamos ver o que está saindo ali. Ó, saindo 0. Por quê? Porque ele transformou em inteiro o número. Deveria arredondar para 1, né? Inclusive. Eu acho que ele pega só o que chama floor, né? Tipo, que é a base, ele ignora o decimal. Né? Põe ponto 9 para a gente ver. Se ele está fazendo a conversão ou se ele está pegando só o floor, né? Que é a base do número. Ó, tá pegando só a base do número. Sacou? Então, a gente tá entendendo que isso é 0.
Então, JavaScript tem essas bizarrices. Tu viu que pegou todos os números, né? Inclusive negativo, só não pegou zero, porque zero para ele é igual a false. E o none é também igual a false, né? Que é not a number. Que é, o null também eu acho que pegaria igual. Escreve aí no lugar do 22, aí escreve null. N-U-L-L. Ah, não sei se vai pegar, velho. Eu acho que talvez não seja assim. Ó, pegou como not a number, tá vendo? Então, null ele também interpreta como not a number. Null é vazio, né? Vazio, exatamente. Apaga aí o 23 dentro do passe, apaga tudo que está aí dentro, o passe, apaga a função passe da 23. Não, da linha 23, né? Só o que está dentro do if. Só o que está dentro do parêntese do if. É. E escreve null aí. Bora ver o que ele dá. Demora. É porque a gente fez o passe ali. Eu tenho que mudar para exemplo. É. Muda para exemplo aí. Ele interpretou como null. Agora eu não sei se ele interpretou mesmo como null ou como texto. Mas como não está como string, porque a gente não botou aspas, eu acho que ele está interpretando como nulo mesmo. Sacou? É. Mas aí ele não consegue somar o Silva? Exato, porque null para ele também é falso. Sacou? É isso que eu estou querendo dizer. O not a number é falso, o null é falso, o zero é falso. Um string seria falso. Números diferentes de zero são verdadeiros. Sacou? Saquei. Dá um ok aí. Escreve... engraçado porque você fala se, null, e mesmo assim ele não interpreta porque ele já entende como falso de qualquer maneira? É porque null, none, na verdade é tudo zero, né? Ah, tá. Sacou? Então, dá um ok aí. Não, mas if zero, e aqui também é zero, era pra ele ir, não é não? Sei lá. Não, porque zero é falso. Sacou? Não importa. É, escreve aí na linha 23 no lugar de null, false. Não, na linha 23. Tenta caixa alta. Ah, não. Tá vendo que ele mudou a cor já? Ele mudou, não mudou? Tá preto. Tá. Ah, não. Tá vendo que tá diferente? Tá levemente diferente a cor? Tu sacou? Quando deixa falso certinho escrito, ele fica azulzinho. Não, não foi. Foi tudo minúsculo. Tá vendo que fica uma cor diferente quando tu põe falso? Quando tu termina de escrever, ó, ele muda para um roxo, sei lá. Ah, não é não? Uhum. Tá vendo? Então, beleza. Executa aí. Então, isso é falso para ele, sacou? Ele não entrou no Silva, tá vendo? É. Então, falso, zero, null, not a number, tudo ele considera falso. Então, tem várias formas de você usar o if dentro disso. Sacou? Sim. Dá um ok, bora. Então, deu para sacar o que é o if, né? O if é basicamente a comparação que eu digo, faz isso ou faz isso, né? E eu consigo aninhar, né? Botar vários ifs dentro um do outro, né? E aí eu consigo também usar algumas funções do JavaScript dentro do Google Apps Script, tipo passint. Beleza? Beleza. Ficou claro? Sim. Então, beleza. Agora descomenta aí da linha 30 a 39. Só descomenta os logs aí também. Da 34 a 36. Pronto, beleza. E aí, o que tu acha que vai fazer agora? Pra cima a gente já entendeu e vai chegar exemplo todo cagado lá, né? E aí, beleza. E aí, o que vai fazer agora? Para variável i que é igual a 1, enquanto o i for menor que 100, ele vai a 0,6. Uhum. Mathfloor, não sei o que é. Então, isso são funções de JavaScript de novo. Então, Mathfloor é a base do número, né?
É aquela coisa que a gente acabou de fazer com Tá. um pass, tá ligado? Não é Então ele pega e ignora o decimal. Round E é tipo para arredondar. Exato. Então eu estou comparando a base com o número arredondado. Então se eu botar 10.6 vai dar 11, e se eu botar 10.6 vai dar 10 de um lado, entendeu? Então esse if vai dar o quê? Falso, né? Ah, outra coisa importante, que só dizendo aí, tá vendo que é igual, igual, né? Igual, igual é comparação, na maioria das linguagens de programação, né? Um igual é atribuição. Então é um igual, que é como está na linha 12, ele quer dizer, atribui esse valor à variável. Quando eu ponho igual, igual, compare as duas coisas. E no caso do JavaScript, se eu botar igual, 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 3 vezes, ele não só compara se são iguais, como também compara se o tipo de variável é igual. Então, se eu tenho um 5, que é string, e um 5, que é número, ele vai bater e dizer, não são iguais. Se eu botar 3 iguais. Sabe qual a diferença? Entendi. Então, a gente pode fazer um exemplo desse aí. Então, beleza. Ele executou, vai de 1 a 100, e ele está fazendo somatórios de ponto 6, certo? E aí ele fez um if comparando a base do número com o número arredondado. E aí ele loga uma coisa, senão ele vai fazer outra coisa, né? Isso no else. Então ele vai falar que não contou o decimal. Mas vamos lá. Beleza, rodou uma vez. Aí quando acaba, quando chega na linha... Peraí, não. Fecha. Quando chega na linha 38, o que ele faz? 38? Ele tá ele rodou uma vez o for aí e chegou na 38. Ele tá fechando todo esse loop aqui. Então, aí o que ele faz? Ele vai executar de novo porque é um loop. Sacou? Então ele é iterativo. Então ele vai executar quantas vezes isso aí? Não sei quantas vezes, mas até chegar no 100. Ele vai fazer... A primeira vez que ele vai rodar com que número? Vamos lá. O i. O i vai ser o quê? 1. A segunda? 1.6. Terceira? 2.2. 2.2, beleza. Eu também demorei a fazer a conta. E aí ele vai ficar rodando isso aí e vai sempre testar se os números arredondados, se a base mais o número arredondado for igual, ele vai entrar e vai escrever o round é tanto e eu contei tanto. E o log vai ser o round é tanto e eu não contei o decimal tanto. Porque qual é o lance aí? O i é uma variável criada dentro do escopo desse for. Tá vendo? Então, a variável i só existe dentro desse for. Né? Ele está dizendo, é uma variável para servir para contagem. Ele só faz a contagem aí dentro. Então, um erro muito comum de galera nova é não fazer o somatório do i. Mas aí, tipo, na estrutura do JavaScript, ele já tem um for, já lhe obriga a usar a somatória aí dentro nessa forma, né? Que é o último elemento aí, né? Que é i mais ponto 6, né? Então, beleza. Abre o log aí que tu já executou, né? Já. Então, só o log ele vai dizer exatamente isso, ó. Ele sai dizendo, a primeira vez que executou, 1. Ou seja, a base do 1 mais o arredondamento do 1 é 1. Né? A segunda rodada, não. Né? Porque ele vai ser 1.6, né? Aí a terceira rodada vai ser, ele sai descendo até lá embaixo, dizendo quantas rodadas teve, né? Tá ligado? Porque, aí começa a ser um número muito quebrado por causa de como ele está iterando isso e às vezes ele meio que se perde porque ele tem uma quantidade limitada de casas decimais. Sacou? Então você vai ver que tem vários lá embaixo, 99, 99, 99, 10. Porque tá vendo que ele começou a contar 2.8, já tá umas casas decimais gigantes, tá ligado? E aqui, ó, ele foi 98.8, aí mais 6, daria 98.8 mais 2, 4, né? Então seria 4 que ele executou, né? E aqui, ó, tipo, o decimal aqui já tá bem... É quase 4, né? O 3.93, ele soma de novo mais 6. 4 mais 6 daria 100 certinho, mas não dá por causa dos arredondamentos, tá vendo?
Então, assim, cuidado também, porque às vezes arredondamento neles pode ser uma coisa estranha, dependendo de quantas casas decimais tem. Porque o computador, ele é discreto, ele não é matemática contínua, né? Então, ele vai somar e, às vezes, no arredondamento, ele meio que se perde. Tá? Então, é isso aí. Sacou como é que funciona o for? O for, então, é algo que eu quero que rode iterativamente várias vezes, né? Então, eu quero que rode várias vezes aquele trecho de código, né? Por exemplo, um exemplo bem bom. Tu tá executando alguma coisa que puxa da base de dados, né? E joga na planilha do Google. Isso, eu vou ter que executar para cada linha que chegar da base de dados, executar uma vez para jogar dentro da minha planilha, né? Então, eu uso um for para isso. Eu faço um for, que eu não preciso repetir o código várias vezes, né? Eu faço só uma vez o código e ponho, ó, fique nesse loop até acabar a quantidade de linhas que tem para jogar para a minha planilha. Sacou? Uhum. Então, massa. Sacou já o loop, né? Como é, né? Sim. Então, show de bola. Então, beleza, a gente já viu variável, a condicional, o loop. Basicamente, toda a estrutura é importante de qualquer programação, né? E aí tem o último trecho, né, que descomenta aí, que é exatamente como você vai acessar os serviços, né, disponíveis em API. E aí, velho, aí o mundo ficou pequeno, né? Tipo, tu consegue fazer qualquer coisa agora de API. Então, aí tu consegue consumir qualquer API do mundo, né? Tá ligado que é API? API é uma parada, não vou saber explicar, mas tipo, qualquer sistema pode cuspir os dados de forma estruturada, sei lá, como um CSV dividido por Exato. vírgula, ponto e vírgula, alguma coisa assim, e aí você pode pegar aquela informação e usar. Normalmente é o seguinte, tipo, uma API é como eu consigo fazer programas se comunicarem, por exemplo, é uma forma. A gente normalmente usa interface gráficas para se comunicar. Normalmente outras coisas não precisam de interface gráfica. Então eu consigo consumir outros serviços via API. A API é a interface programável da aplicação. Então eu consigo consumir várias coisas via API, né? Então, por exemplo, o Google, basicamente tudo você consegue consumir via API, né? Então, às vezes tem códigos que são monolíticos que nem tem tanta API. Mas a maioria da galera, quando fala microserviço, normalmente os microserviços, cada um é uma API separada. Então, a API, eu consigo, por exemplo, é como o Zapier ou o Flow funcionam. Basicamente, o que ele faz? Ele faz conectar duas APIs diferentes. Então, a API é a forma de você se comunicar com programas sem necessariamente a interface gráfica. Então, ele manda os dados estruturados, ou normalmente no CSV, ou no XML, ou no JSON, né? Aí, nesse caso, a gente vai usar o JSON, né? Que JSON é o formato do objeto do JavaScript, o XML é um formato que, bem, era padrão antes do JSON, então é a mesma coisa, ele contém chaves, parece um HTML, né? Ele contém chaves e valores dentro das chaves, e o CSV que é o formato padrão separado por vírgula, né? Que se joga por aí. Então, basicamente são esses que tem, né? E é isso. Então, a API é uma forma basicamente que normalmente a galera brinca, são os canos da internet. E esses canos da internet a gente consegue consumir os canos de diversas formas. Tem um programa bem massa para tu entender de API. Eu acho que eu tenho instalado aqui. Para compartilhar a tela aí, que eu vou mostrar rapidinho. Para com a minha tela? Uhum. Compartilhar. Bonita camisa, hein? Gostasse? Meu computador travou, só porque eu queria te mostrar. Bem, volta aí, depois eu te mostro. Tem um negócio chamado Postman, né? E o Postman é uma coisa exatamente para você testar APIs. Mas muita coisa, por exemplo, a Renault Cabide lá, ela tinha que consumir a API do correio. E para consumir a API do correio, ela só tinha via API. Então, assim, ela recebia um pacote, o correio disponibiliza um API que ela mandava e gerava um código, né? Aquele código que o cara pode mandar do correio sem precisar pagar nada, né? Como, sei lá, a Apple faz. Você manda e ele te manda um número para dizer, chega lá, eu quero mandar isso para a Apple. Você põe o telefone, ele dá uma caixinha para você mandar com código de rastreamento. Pronto. Então, aquilo dá para fazer via API. Ela precisava programar uma interface daquela, no lugar de programar a interface daquela, diz, cara, tu faz quantos pedidos por mês? Sei lá, 10? Então, beleza, ó. Faz o seguinte, no lugar de tu fazer isso via API, tu vai usar o Postman tu vai chamar a API dos Correios. Aí pronto, estava resolvido o problema dela de consumir a API, né?
sem precisar desenvolver nada. Tá? Então, o Postman faz muito isso. Beleza, bora executar aí, enquanto o meu computador está reiniciando aqui. Qual é o grande lance aí? Bem, tu executou, não sei se essa chave está valendo, talvez esteja valendo ainda. Vai, vê o logger lá. Mas peraí, bora lá. O que tu acha que fez esse código? Aqui você definiu cada uma das variáveis, a URL é essa. Essa variável basicamente é o URL que eu vou consumir, né? Isso aqui faz puxar da URL, certo? É traduzir mesmo. Tá vendo que ele tem um ponto app aí, URL fetch app. Isso aí pro Google Apps Script, ele é um app dele, entendeu? Então, como eu tenho aqueles apps que nem tu viu, do e-mail, do Mail, do Google Sheets, ele chama de Spreadsheet aí dentro, do Docs, então eu tenho tudo disso aí já dentro. Então, basicamente, beleza, ó, eu tenho esse app, que é um app que é para lidar com URL, tá vendo? E ele tem uma função chamada fetch. Fetch é pegue, né, o que tem lá e traga para cá. Então, basicamente, se tu copia isso e depois joga no log, depois a gente vê o que faz. Beleza, eu trouxe tudo que veio dessa URL para ir para dentro. E aí? Para a variável A, você está definindo ela aqui, né? Uhum. Não, mas beleza, né? Tem a linha 44. O que fez a linha 44? O response, você está mandando ele executar um negócio que chama get content text. O conteúdo texto, é isso? Ele vai pegar o contexto que é texto e joga para essa variável JSON. Basicamente ele está dizendo, eu quero saber o que é JSON dentro disso. Tá? E na data você faz o JSON. Parse é o quê? Parse é a mesma coisa do parse int, parse, interprete o JSON. Entendeu? E é a mesma coisa, eu tenho um conjunto de funções dentro de um JSON, dentro desse objeto JSON, e eu estou usando a função dele parse, e eu estou passeando a variável JSON da linha 44 aí. Sacou? Uhum. Então, beleza. Basicamente, eu estou transformando. Isso foi o que a gente tinha mostrado lá no GitHub. Eu estou pegando. Normalmente, APIs se comunicam via URLs. Então, eu montei essa URL. A URL, beleza. Eu vou receber uma resposta dessa URL. Essa URL de resposta, eu vou dar o fetch nela e puxar o que tem nela. Depois eu pego, eu quero saber o que é JSON aqui dentro. Então, eu peguei o que é JSON. E aí, depois eu estou dizendo, passei esse JSON para um objeto JavaScript, que eu estou chamando ele de data. E aí, ele toma um formato que tá vendo? Se tu ver ali embaixo aí tem data.results. Então, dentro de data, ele tem uma estrutura chamada results. Eu vou te mostrar como é essa estrutura. Mas beleza, bora, senão fica muito longo. Aí, quando tu executou, provavelmente tem um problema. Vai lá no run, vai lá no view, log. Tu já executou, não foi? Foi. Olha aí para baixo. Deu 0,0, tá vendo? Fecha aí. Eu vou te explicar agora na linha 42 lá como é que é a estrutura dessa aí. Então, essa estrutura, mapas.google APIs, então eu estou dizendo, dentro das Google APIs, chama mapa, né? E o mapa, eu quero que tu use a API dele, place, né, que é lugares. Eu quero que tu use a função nearby search, né? Então, eu estou querendo dizer, procura as coisas que estão nearby, né, que estão próximas. E aí eu digo, no formato JSON, é o /JSON, e aí eu passo os parâmetros dessa consulta. Então, parâmetro dessa consulta, eu botei uma localização, que é essa latitude e longitude. Eu botei um raio, ele põe em metros, então 2.000 metros, que é 2 quilômetros. E eu estou procurando o que é restaurante. E outra coisa que eu tenho que passar aí é a minha chave. Tá vendo que é your key? Então, tu vai ter que gerar... Mas dá 20.000. Foi mal, 20 quilômetros, então. Acho que o máximo é 50 quilômetros, pode procurar. E aí eu estou procurando um tipo específico de places, que é restaurante. Tem vários tipos, que tu quer academia, colégio, etc. Tem vários tipos. E aí está faltando a chave, que tinha uma chave minha aí, e aí eu apaguei para publicar esse código no GitHub. Então, tu vai ter que fazer uma chave agora para tu.
Volta lá naquela de APIs, Cloud APIs. Aqui? Pode ser. Porque normalmente tu entra no console, tá vendo que tem ali no canto direito? Entrou aí, console.cloud.google.com. Estrutura meio doida, né? Tu tem subdomínio do Google. Mas é coisa de estilo Google. Talvez tu tenha que criar um projeto aí, vamos. Concorda que todo mundo sempre concorda com o termo de uso, não precisa ler, né? Tu tem $300 gratuito. Que bom. É bom que dá para tu fazer vários testezinhos, né? Brincar com isso aí. Mas gera uma chave e te manda melhor. Vou compartilhar aqui para mostrar. Então, beleza. Eu chego aqui. Console. Developers. O teu tá Cloud, né? Que tem várias interfaces dentro disso aí. E aí, beleza. Eu tô aqui no meu dashboard de APIs, né? Sou da universidade agora. Então, eu chego aqui, credenciais. Então, eu tenho aqui... Deixa eu ver o que eu tenho. Eu acho que essa já segue aqui para tu. Burro. Mandar para tu WhatsApp? Tu tem um WhatsApp aí no computador? Não tem chat aqui? Não. Que burro, tem chat aqui. Mas como é que eu abro o chat aqui? Pronto. Vê se dá certo aí. Senão eu jogo outra para tu. Basicamente é isso. Tu vai gerar lá um API para tu, dentro lá do negócio. E beleza. Não precisa fazer isso mais não. Volta pro Google Apps Script. E aí no lugar, tá vendo, tu vai botar a tua chave aí. Então depois tu gerar lá, tem um passo a passo. Pode apagar os colchetes também. Os colchetes normalmente é porque quando a galera publica assim, você tem que substituir alguma coisa, a gente põe colchetes para dizer. Sabe? Então paga os colchetes aí. Pronto, beleza. Roda aí, vamos ver se foi. Peraí, posso... Comentar aí para ficar mais fácil de ler, né? Que fica muita coisa junto. Boa. Saí. Tá? O que ele está fazendo aí? Então, ele achou 20 lugares próximos. Isso é um limite que ele chega, tá? Então, ele diz, tô dando um endereço, tô dando lugar, se chama Zac Pousadas e Restaurante, e a latitude e longitude dele é isso, tá? Por que eu tô fazendo isso? Dá um ok. E aí eu expliquei, por exemplo, para que serve uma foto. Poderia fazer a mesma coisa para copiar. Não jogar pro log. Foi mal. Cortou? Tá me ouvindo aí? Não ouvi. Fala. Não, então. Aí no lugar de tu jogar pro logger, tu pode jogar pra planilha. Tá? Mesma coisa, tu vai fazer a estrutura parecida do for. Então, o for, o que ele está fazendo na 49? Ele está dizendo, eu criei uma variável A, que está indo de 0 até o data.results.length, tá vendo? Então, eu estou dizendo, eu tenho o meu results, que veio dentro desse JSON, e eu quero o tamanho dele, que é o length, né? Então, eu digo, eu vou rodar desse tamanho até chegar no length. E vou fazer A++. A++ é igual a fazer A igual a A mais 1. Sacou? Apaga aí na linha 49, A++. Aí tu vai fazer A igual... entendi. A mais 1. É só uma forma de fazer a mesma coisa que isso, tá? Entendi. Então, beleza, ele está fazendo, então eu vou rodar o tamanho inteiro desse results de data que tem aqui, tá? Então, eu estou fazendo agora o seguinte, põe data.results 0. Results 0. Você disse que 20 é um limite do Google mesmo, né? Entendi. Sacou? Então, primeiro eu estou dizendo, quantos tu me retornou? Ele, 20. Então, eu quero ver se deu 20 mesmo, entendeu? Então, beleza, ele vai, do lugar... E por que eu estou botando A++?
menor que data até o tamanho. Porque o tamanho, ele vai de 0 a 19, sacou? Então, quando ele chega em 20, ele para. Que aí já foi os 20, porque foi de 0 a 19, sacou? Por isso que eu estou começando em 0 e não em 1, como eu comecei na linha 32. Então, beleza, eu estou pegando, ó, me traga a vicinity. Então, a vicinity é a proximidade lá que ele está dando o endereço, né? E aí, na outra linha, eu estou jogando, o lugar se chama, aí, results.name, tá vendo? E o outro, eu estou pegando, botando, ó, e data.geometry, que é a geometria, me dá a localização, me dá a latitude, aí mais a longitude, sacou? E o barra N é quebra-linha, que está na linha 52. Vê se tu entende. Barra N é? Barra N é quebra-linha. O E já é a continuação. Abre logo lá que tu vai ver. Entendi. O que eu tô falando. Existem outros resultados que eu poderia estar... Poderia. Vamos, pega agora, procura Google Places API. Dá uma buscada nisso aí. É isso aí. Vamos, um segundo melhor. Então, ele vai ter vários exemplos de como usar e ele tem o que tem dentro dessas coisas. Então, desculpa, ele como você pegar a API, tá vendo primeiro lá no menu esquerdo? Get API, API Key. Então, assim, ele explica exatamente que eu só gerei para tu o negócio. E ele tem um search aí, por exemplo, ele tem várias coisas de como fazer. Então, põe place search, que é basicamente o que a gente está usando. Então, ó, tá vendo? Ele está fazendo aquela estrutura, place, find place from text, é porque aí tem... Aí, tá vendo? Aí tu pode trazer tanto JSON como XML, aí tu vai passar o key, input e type, é porque essa é a API nova, acho que a que eu estou usando está deprecated, tá morrendo. Sobe mais. Rola para baixo. Então, ele tem várias coisas que tu pode botar, ó. Latitude, longitude, e ele tem como é a resposta desse. Parâmetro para busca. Beleza, mas, por exemplo, se eu quisesse pegar... Mas peraí, tá vendo que ele dá, ó, geometry, ícone, o ID do lugar, fotos, se tu quiser, do lugar. Ele dá qual é a página do Google Plus de lá, sabe? Então, tem várias coisas que dá para tu fazer. Então, esse aqui é outra forma de fazer, agora que é Google Search aí, né? Que é Find Place from Text. E aí tu põe assim, ó. Tá ligado? Ele já mostra como fazer para tu, em várias coisas. A Nearby Search, pronto, eu usei, tá ligado? Então, Nearby Search, o que tem que passar? A chave, a localização, o raio, né? E rank eu não botei, né? Rank by distance, por exemplo. Eu não botei rank. Então, eu botei esses parâmetros e aí tem parâmetros opcionais ainda, se quiser. Tu pode botar palavra-chave para procurar, tu pode botar idioma, tu pode botar preço maior, menor, tu pode botar se está aberto agora ou não, tá ligado? Tem várias coisas que tu pode usar, velho. Várias coisas mesmo. E eu usei type, por exemplo. Que o type, tu pode dizer, ele tem uma lista suportada de type aí, ó. Se tu quiser ver, see the list of supported types. Aí tem vários, tem hospital, tem muita coisa que tu consegue fazer. Então, basicamente, é esse tipo de consulta que a gente fez aí, e ele tem várias coisas que dá para fazer, e tem várias coisas que ele retorna. Puxar Sacou? o telefone. Oi? O telefone do lugar? Acho que tem. Aí o JSON que ele retorna. Ele retorna nesse formato aí, tá ligado? Então, beleza, retorna um formato que é a geometria, tá vendo? Dentro de geometria tem location, dentro do location tem latitude e longitude. Sacou? Uhum. Então, foi isso que eu fiz. Por isso que eu naveguei geometry.location.lat. Sacou? E aí tem tudo que tá vindo nele aí. O nome, open hours, vem tudo. Então, basicamente, eu puxei algumas das variáveis que tem, mas você pode puxar outras variáveis, você pode usar também outros serviços dentro dessa API, ou de outras APIs, sacou? Só que com isso, tu já consegue acessar qualquer coisa agora do mundo, basicamente. Que basicamente tudo está APIizado, né, no mundo. E aí tu consegue usar agora tudo dentro disso. E aí, o que eu aconselho agora, velho? Pegar aqueles códigos lá que tem no meu GitHub e ficar brincando para começar a entender o que cada coisa dessa faz. E vai me perguntando o que vai ficando em dúvida.
Mas tá vendo aqui, ó, na linha 53, que está data.results.a é a iteração que ele está dentro daquele objeto. Ponto geometry, ponto location, ponto lat, e aqui a mesma coisa. Ele puxou a lista dos 20 e aí ele vai no 1 a 1, certo? E cada um, que é por isso que eu estou iterando no A, entendeu? E aí pronto, é lindo. Para tu achar uma latitude e longitude, tu pode botar no Google Maps, tu clica em cima do ponto que tu quer, botão direito e o que há aqui, ele te dá latitude e longitude. Sim, sim. Sacou? Então, beleza. É isso aí, velho. Pronto, agora tá sabendo programar qualquer coisa em qualquer canto do mundo. Foda. E aí, acho que o próximo a gente faz o exemplo lá do como fazer com o negócio de gerar PDF. É função do próprio JavaScript, isso? Qual? Gerar o PDF? Não. Aí a gente vai fazer usando os vários apps que tem dentro do Google, do G Suite. Por isso que eu fiz separado, para eles entenderem como usa o Google Apps Script agora. Depois agora a gente vai fazer como usar isso junto com o Google Suite para fazer qualquer ferramenta de gestão. Entendi. Sacou? Saquei. É isso, meu velho.